Graça e paz, querido irmão, querida irmã, um bom dia. Esse dia 5 de julho de 2020, nesse domingo de manhã, estamos iniciando o nosso estudo bíblico da Escola Dominical Online da Igreja Metodista em Constantina. E hoje queremos... Mês passado, a gente até... Deixa eu só colocar em silencioso, senão vai dar zumbido aí para vocês. Espera aí. Mês passado, a gente fez uma oração, um estudo sobre esse tema também, sobre a Palavra de Deus. Mas hoje a gente vai pegar uma outra perspectiva, né? A gente fez, mês passado a gente fez um estudo mais técnico, falando as diferenças da Bíblia. Dá uma olhada no canal Metodista Constantina no YouTube, vocês vão encontrar esse estudo que é bem importante para aprender a se achar na Bíblia, qual é o significado, como ler. E hoje nós vamos, nesse mês, né, vamos fazer essa parte, um estudo também sobre a Bíblia, mas mais um aspecto do valor da Bíblia, do conteúdo da Bíblia. Não consigo pegar aqui da página. Oi? A missionária Keila está falando que ela não está conseguindo compartilhar o vídeo no WhatsApp. Teria como alguém, talvez a irmã Luísa, a irmã Rosane, compartilhar na página Família Metodista esse nosso... Por que não está entrando aqui na página? Tu tá na página? Já estou online, o pessoal está participando já. Então, vai seguindo. Tá. Se alguém puder compartilhar, né, clicar em compartilhar e daí colocar no WhatsApp, no grupo Família Metodista, fazer esse favor, a Keila não está conseguindo, está com algum problema técnico. Muito bem. Então, mês passado a gente falou sobre esse assunto, mas a gente falou sobre esse assunto do ponto de vista mais técnico, e hoje a gente vai falar sobre o tema a Bíblia como revelação divina, certo? Nós vamos estar usando para a aula de hoje essa revista aqui de 2018, talvez até alguns de vocês já tenham em casa, a revista Em Marcha, Raízes da Nossa Fé. É muito boa essa revista de 2018, né? As revistas da Escola Dominical são atualizadas na Igreja Metodista a cada 6 meses. Então, já tem 2018 mais uma, 2019 duas, já tem 3 revistas mais novas do que essa. Mas essa aqui é bem interessante porque as lições são bem interessantes. Nós vamos estar usando a revista Em Marcha, Raízes da Nossa Fé, da Escola Dominical Metodista, a lição número 1, que está na página 4, 5, 6 e 7. Da página 4, página 5. Mas vocês já pegam seu caderno, sua caneta, né? E nós vamos usar um texto bíblico de segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo do 14 a 17. Esses 3 versículos vão ser o texto base que a gente vai estar estudando hoje, ok? Quero, primeiro, antes de começar, fazer uma oração, mas agradecendo, né, a presença de todos vocês, da irmã Rosane, da irmã Luísa, da irmã Ivete. Teve mais pessoas que entraram, acho que e saíram para colocar. Então, para todos vocês que estão participando, já estão voltando. Acho que o pessoal saiu para compartilhar. Isso, né? O pessoal saiu para compartilhar e já estão retornando. Obrigado, né, por compartilhar. Né? Também a missionária Keila vai colocar também no grupo Família Metodista, também nos grupos da Canhada, num grupo geralzão que nós temos até, que é o grupo Grupo Coração Aquecido, que é de todo o Brasil, também vai estar disponível. Chegou aqui a irmã Noedi. Então, vamos começar nosso estudo de hoje, começando com uma oração.
Meu Senhor e meu Deus, nós te louvamos e te bendizemos pela tua graça, pela tua misericórdia. Pedimos, Senhor meu Deus, que o teu Espírito Santo esteja nos dirigindo nesse estudo, que a gente possa ser enriquecido, fortalecido na fé. Pai amado, que a tua palavra se revele em sua importância para a nossa vida como teus filhos e filhas. Agora eu peço, Senhor, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, aqueles que estão assistindo agora ao vivo, também aqueles, Senhor, que vão assistir mais tarde, a tua bênção é em nome de Jesus. Amém. Amém. A missionária Keila conseguiu? Então já vai estar colocando também nos outros grupos ainda. Obrigado, gente. Então vamos lá. Vamos começar com o nosso texto base. Nosso texto base é a segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, está depois de 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, onde diz, do versículo 14 ao 17, do versículo 14 ao 17, bem-vindo e bem-vindos todos aqueles que estão chegando no decorrer. A gente já orou, já conversou, aguardou um pouco, mas bem-vindo todos vocês que estão chegando. Gostei que tá aí. Eu gostei da presença de todos, né? Da Cleiciane também, da Ivete, da Luísa, da Rosane, da Noedi, da Cleiciane, mas gosto do Ângelo, porque o Ângelo sempre faz umas perguntas aí. Que legal. Bem-vindos e bem-vindas a todos, a paz do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. São 3 versículos. E à medida que vocês forem chegando, vocês também podem convidando mais pessoas, compartilhando, para que mais pessoas compartilhem desse momento de estudo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, 15, 16 e 17, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Versículo 17, a fim de que o homem de Deus, ou mulher de Deus, porque aqui a palavra é antropos, né? Já expliquei lá mês passado, quando eu falei sobre Bíblia, expliquei que a Bíblia não foi escrita em português, né? E a palavra, geralmente quando fala a palavra homem, não está falando de homem, está falando de humanidade. Então a tradução melhor teria sido colocar, a fim de que todo ser humano de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Então está falando que senão é só o homem, né? Só para homem ler Bíblia, mulher não é para ler Bíblia. Se fosse pegar, mas a palavra homem quer dizer ser humano, aqui na Bíblia, né? Lembrando que na Bíblia não tinha linguagem inclusiva ainda, né? Mas a tradução certa seria ser humano. Então todo ser humano que é nascido de Deus, todo ser humano que é crente em Jesus Cristo, ele pode encontrar na Bíblia tudo que é necessário para ele ter uma vida cristã saudável. Essa revista que a gente está usando, Raízes da Nossa Fé, né? Lembrando que uma das raízes da fé metodista é que nós metodistas temos como doutrina. Quando alguém perguntar, vocês da igreja metodista têm doutrina? Sim, nós temos. Nossa doutrina é o Antigo e Novo Testamento. O Antigo e Novo Testamento, os dois juntos. Daí, algumas pessoas dizem, não, eu não gosto do Antigo Testamento, eu acho que o Antigo Testamento passou, portanto é o Novo. Isso até não está no texto, mas a gente precisa entender uma coisa. O Novo é a continuação do Antigo. O Novo é a explicação do Antigo. Então não tem como tu separar o Antigo Testamento do Novo. Não tem como tirar e dizer assim, não, eu só leio o Novo Testamento porque o Antigo já passou. Na verdade, não. Jesus diz, céus e terra passarão, mas minhas palavras não passarão. E olha que toda vez que Jesus diz, isso no estudo passado, né? Do mês passado, não sei qual dia foi, qual domingo foi, que Jesus vai dizer assim, João capítulo 5, versículo 39, examinai as escrituras, pois saber ter nelas a vida eterna, e são delas que de mim testificam, que de que escritura Jesus estava mandando examinar?
Não existia Novo Testamento ainda, quando Jesus mandou examinar as Escrituras. Então, que Escritura que Jesus mandou a gente examinar? O Antigo Testamento. Né? Então o pastor está dizendo que o Novo não vale. Não, o Novo vale, mas o Antigo continua valendo. Né? Os princípios bíblicos, os princípios espirituais trazidos do Antigo Testamento, eles continuam no Novo. Então, assim, por isso, né, já que o nome da revista é Raiz da Nossa Fé, para nós, cristãos evangélicos metodistas, não só os metodistas, todos os evangélicos, nós temos a Bíblia como nossa linha de doutrina, o Antigo e o Novo. Não é só o Antigo, como algumas religiões fazem. Não é só o Novo, como as pessoas preferem. É o Antigo e o Novo. É uma continuidade. E aqui mesmo, olha só o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, versículo 15. Desde a infância sabe as sagradas letras. Que sagradas letras que o apóstolo Timóteo sabe e que o pastor Timóteo sabia desde criança e que o apóstolo Paulo diz que é uma coisa muito boa ele saber as sagradas letras. Que sagradas letras? O Novo Testamento não estava escrito ainda. E o apóstolo Paulo diz assim, que coisa boa, tu sabes as sagradas letras desde criança. Continue naquilo que tu aprendeste. Continue nas sagradas letras. Quais são as sagradas letras? O Antigo Testamento. Então, ele diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação. Qual toda a escritura? Qual toda a escritura que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo que é útil, que é inspirado por Deus e útil? Qual é toda a escritura? O Antigo Testamento. Então, assim, só para vocês terem uma ideia que o Novo não substitui o Antigo Testamento, e assim como o Novo Testamento também não é descartável. Um é continuidade do outro. O que Jesus pregava são doutrinas do Antigo Testamento. O que os apóstolos pregavam eram doutrinas do Antigo Testamento, doutrinas de Deus, não religião lá dos judeus da época, porque a religião muda as coisas, mas a doutrina, a essência, os princípios continuam o mesmo. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar assim para vocês é que a Bíblia é uma só. Não é assim, o Antigo Testamento não presta, o Novo presta, ou o Novo é dispensável, o importante é o Antigo. Não, ela é inteira. Esses 66 livros foram inspirados por Deus. Esses 66 livros nos edificam e são importantes. A gente precisa conhecer o Antigo e o Novo. O Novo é continuidade do Antigo. Amém? Vamos então para o texto. O texto da revista, o pessoal da Igreja Metodista de Constantina Canhada Funda, em São José, recebeu o material pelo WhatsApp, mas aqui na revista, na página 4 da revista, diz assim, Bíblia, Revelação Divina. Isso é uma outra coisa que eu acho fantástico desse título. O título já é bom. Porque hoje em dia tem umas manias do pessoal assim, não, aqui nós vamos fazer uma revelação, e daí revela CPF, revela WhatsApp, enquanto a pessoa está no Facebook dizendo, compartilha que vai vir a revelação, enquanto isso o outro ajudante está lá vendo o nome das pessoas e pesquisando para poder passar recado, e a pessoa dizer assim, eu revelo que tu está com problema no casamento. Claro, a pessoa postou no Facebook que está com problema no casamento, e o falso profeta aproveita e já diz, revelei, Deus me revelou que tu está com problema no casamento. Não faça isso, meu irmão, minha irmã, não caia nessa. Isso não é revelação, isso é adivinhação, e adivinhação não é de Deus, adivinhação é do diabo. Quando Deus quer falar contigo, ele fala contigo pessoalmente, ele não vai falar contigo em público, ele não vai expor a tua dor em público, ele não vai te colocar em vergonha, né, em público. Então não corre atrás disso. Revelação é a Bíblia. Por isso eu já gostei do título do estudo de hoje. Bíblia, revelação divina. A Bíblia é a revelação. Toda revelação, toda profecia que tu precisa é a Bíblia. Por isso que o diabo não quer que tu aprenda a Bíblia. Por isso que o diabo quer que tu faça qualquer coisa, menos ler a Bíblia. Porque enquanto tu estiver lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, tu vai estar protegido e protegida de falsos profetas. Tu vai estar protegido e protegida de falsas revelações. Então, é por isso que o que o inimigo menos quer é que tu
conheça profundamente a Bíblia. Porque quanto mais tu conhecer a Bíblia, mais tu vai conhecer Deus. Mais vai saber quais são as tuas bênçãos. Mais tu vai saber o que tu precisa corrigir na tua vida. E mais tu vai estar protegido e protegida dos falsos profetas e das falsas revelações. A Bíblia é a nossa revelação. Deus usa dom de profecia? Usa, mas não usa dom de profecia fora da palavra de Deus. Adivinhar coisas não é dom de profecia. Adivinhar coisa é coisa de feiticeiro. De feiticeira. Não corra atrás disso. Tá? Deus revela através da palavra dele. E Deus atualiza através de profecias baseadas na palavra dele. E nenhuma profecia é de particular interpretação, diz a carta do apóstolo Pedro. Nenhuma profecia pode ser interpretada particular. A profecia é para a igreja. A profecia não é para a pessoa individual. Então, quando eu dizer, eu estou profetizando uma coisa na tua vida, já bota o pé atrás. Mas isso, a gente falou sobre isso mês passado. Hoje a aula é outra. Hoje a gente vai falar dos aspectos positivos da Bíblia. Vamos lá. A base da nossa fé certamente é a Bíblia. Ela foi escrita com a finalidade de contar a história da salvação e torná-la disponível para toda a humanidade através dos tempos. Crendo nisso, aceitamos as Sagradas Escrituras, os livros do Antigo e Novo Testamento, como palavra inspirada por Deus e necessária à salvação. A Bíblia é a fonte de toda a verdade, única e suficiente regra da nossa fé e prática. A Bíblia é a única e suficiente regra de fé e prática que nós, metodistas, temos. Não só nós, metodistas, mas também outras igrejas evangélicas de fundamentação bíblica. A gente não seguia pela palavra de homem, por ideia de pensamento, por filosofias, por ideologias. A gente seguia pela Bíblia. Essa é a nossa regra de fé. Se nós somos cristãos evangélicos, essa é a nossa regra de fé. E nós, metodistas, como cristãos evangélicos, temos a Bíblia como nossa regra de fé. Não a opinião do fulano, do beltrano, do pensamento do tal, mas a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. Os princípios do Antigo e Novo Testamento são a nossa regra de fé. E vocês podem participar, mandem perguntas ou comentários, alguma coisa que talvez Deus esteja falando no seu coração, compartilhem. Né? Não deixem. Se vocês não compartilharem agora, não vai ficar registrado. Né? Então compartilhem agora. Tem uma dúvida? Pergunta. Ou uma colocação, ou um exemplo. Coloquem, eu vou estar lendo junto, tá bom? Fundamento bíblico do nosso texto de hoje. Nosso estudo de hoje. Para a gente entender, Timóteo era um jovem pastor. Né? 1 Timóteo 4,12 diz, não deixe que a sua juventude atrapalhe. Ele era um jovem pastor, ele, sei lá, tinha uns 23, 24 anos, mas ele era um jovem pastor de uma igreja bem grande, bem numerosa, nome de lugares. E ele era companheiro do apóstolo Paulo, que ele foi, digamos assim, um discípulo do apóstolo Paulo. Ele fazia parte do grupo de discipulado do apóstolo Paulo e acabou se tornando pastor também, que nem o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo chama Timóteo de homem de Deus. Em 1 Timóteo 6,11 é homem de Deus. Então ele não é simplesmente um jovem de 20 e poucos anos que está trabalhando, mas o apóstolo Paulo, que acompanhou, que discipulou, que ele estava no grupo de discipulado dele, né, e viu a formação dele, reconhece Timóteo como homem de Deus. E é apresentado como seu verdadeiro filho na fé. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Né? O apóstolo diz assim, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Ou seja, Paulo tinha sido o pastor do momento de conversão de Timóteo. E eu quero até chamar a atenção uma coisa. A gente vai ler que o apóstolo Paulo diz que Timóteo conhecia a Bíblia desde o Antigo Testamento, né? A Bíblia desde criança. Mas disse filho na fé. Então, esse filho na fé, mas se ele já conhecia a Bíblia, interessante. Conhecer a Bíblia é importantíssimo, mas não é suficiente. É necessário tu viver a Bíblia. Então, assim, quando foi a partir do discipulado que o Timóteo teve com o apóstolo Paulo, é que despertou no Timóteo a fé. Por isso o apóstolo Paulo chama Timóteo de filho na fé. E seu representante junto às comunidades de Éfeso. Então, quando o apóstolo Paulo saiu de Éfeso, deixou Timóteo como representante dele. Então, Timóteo foi discípulo, fez discipulado
com o apóstolo Paulo, e quando o apóstolo Paulo sai de Éfeso, ele deixa Timóteo como representante de Paulo. Então, a mesma autoridade que Paulo tinha antes, agora o pastor Timóteo tinha, né? Então, quem é esse Timóteo? Ele é filho de mãe e avós cristãos. Então, já é de terceira geração de cristãos. A avó dele tinha se convertido, a mãe dele tinha se convertido, e recebeu da avó e da mãe o bom exemplo. É interessante que o apóstolo Paulo não fala do pai, né? É uma pena. Talvez o pai não fosse cristão. O bom exemplo e testemunho para permanecer na fé em que foi instruído. Aqui é uma responsabilidade, né? Talvez agora tu esteja influenciando, tu que é pai, mãe, avô e avó, pode estar influenciando a vida dos teus filhos, dos teus netos, pelo teu testemunho, para que eles se tornem cristãos e cristãs, homens e mulheres de Deus, quando adultos. Olha, é uma grande responsabilidade. E para quem é adolescente, tu vi que também está o Ângelo ali, né? Prestar atenção no testemunho de fé dos mais velhos e copiar esse testemunho de fé para poder ser um pastor, nem que não seja pastor, mas seja um homem, uma mulher de Deus, quando crescer, da mesma como Paulo chamou Timóteo de homem de Deus, que futuramente os pastores possam chamar essa geração que está chegando de homens e mulheres de Deus. Certamente, elas também foram responsáveis por ensinar-lhes as sagradas letras, por ensinar o Antigo Testamento. Então, Timóteo deve ter aprendido sobre a Bíblia com a avó e com a mãe. O que mais tarde foi aperfeiçoado pela instrução de Paulo. Então, depois que ele já estava adolescente, o pastor Paulo começou a fazer discipulado. Lá em Canhada Funda tem um adolescente fazendo discipulado comigo, né? E também eu queria muito convidar, tá o Ângelo aqui, eu queria convidar o Ângelo para fazer esse mesmo discipulado que eu estou fazendo lá em Canhada Funda com o Emanuel, fazer com o Ângelo também. Então, sim, foi o que aconteceu com Timóteo. Ele aprendeu a Bíblia com a avó e com a mãe, aprendeu sobre a igreja, ir na igreja com a avó e com a mãe, e de repente o pastor Paulo, né, que a gente conhece como apóstolo Paulo, faz o discipulado com ele, e daí Timóteo se torna um grande homem de Deus. É o apóstolo quem afirma a eficácia das Escrituras, declarando que toda ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O apóstolo Paulo afirma isso, toda a Bíblia. A gente precisa conhecer toda a Bíblia. Aqui, a gente falou do Timóteo adolescente, mas aqui ele não está mais falando para o Timóteo adolescente, aqui ele está falando para o pastor Timóteo. Aqui é o apóstolo Paulo falando para o pastor Timóteo. Certo? E o apóstolo Paulo está dizendo para o pastor Timóteo: Pastor Timóteo, aquilo que tu aprendeu na infância, continua estudando a Bíblia, porque ela é útil, ela é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, para correção e educação e justiça. A Bíblia é o conjunto de livros do Antigo e Novo Testamento, escritos sob a orientação do Espírito Santo. Ao escrever, os autores bíblicos foram influenciados de tal maneira pela ação do Espírito de Deus que seus escritos são, ao mesmo tempo, a sua própria obra, mas também uma obra de Deus. Então, é um livro escrito a Bíblia é toda ela escrita em duas mãos. A mão humana do escritor e a inspiração divina do Espírito Santo. A gente fala sobre isso na aula do mês passado. Procurem aí, tá? Também no grupo aqui... Escola Bíblica Dominical, e está no YouTube Metodista Constantina. A gente explicou isso em detalhes, né? Não vamos se debater isso. Se tu quiser saber mais sobre isso, veja na aula do mês passado. Depois eu coloco nos comentários qual é a data da aula. Embora respeitando a cultura, as limitações e o estilo próprio de cada autor humano, Deus os instruiu a escrever o que ele queria, para que a sua palavra chegasse até nós. Então, assim, cada escritor tinha um estilo de escrever, mas o conteúdo é inspirado por Deus. O estilo é do ser humano, mas o conteúdo é inspirado por Deus. E esse conteúdo chegou até nós. Por isso que a Bíblia não perde a validade nunca, porque o conteúdo é eterno. O estilo muda, as palavras mudam, mas o conteúdo é Deus que inspirou. E é esse conteúdo que é a palavra de Deus para a nossa vida.
A autoridade da Bíblia repousa no fato de que Deus é seu autor maior. Então, o conteúdo da Bíblia foi Deus que deu. O conteúdo, as instruções, as orientações, os princípios que contém na Bíblia não são dos escritores, é de Deus. E por isso permanece, né? A Bíblia tem agora, os textos mais antigos da Bíblia têm quase 3.500 anos, né? Então, mas ela é atual porque Deus é eterno e não tem tempo. Não existe tempo para ele. O que ele falou está falado. Assim, a Bíblia é a mensagem de Deus a nós transmitida. Muitas vezes e de muitas maneiras, como diz Hebreus capítulo 1, diz assim, como foi transmitido de muitas vezes e de outras maneiras, e que finalmente foi encarnada em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo também é a encarnação da palavra. Então, são duas revelações de Deus para a nossa vida. A primeira revelação de Deus para a nossa vida é as Sagradas Escrituras. A primeira revelação foi as teofanias, né? Quando Deus falava, se manifestava aos profetas, apareceu como sarça ardente, como, né? São revelações de Deus, mas que ficam para nós como um documento concreto da revelação de Deus é a Bíblia. A Bíblia é o documento concreto da revelação de Deus, acessível a todos. Todo mundo pode ter a revelação de Deus nas mãos. E o segundo, e essa é a maior de todas as revelações, é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é a maior de todas as revelações de Deus, porque ele é Deus encarnado, ele é a palavra de Deus encarnada. Ele é. Jesus é Deus. A gente viu isso no estudo passado, né? Domingo passado a gente viu isso. Veja isso. Então vamos lá. Tá todo mundo quietinho, quando tá todo mundo quietinho, eu fico na dúvida se o pessoal tá com dúvida, tá gostando, não tá gostando, mas comentem, participem, tá bom? Eu vou ler um pouquinho e eu vou ler um título por vez, né? Então eu vou ler agora aqui diz Palavra que ilumina a vida, página 5. Vou ler. Segundo as orientações de Paulo a Timóteo, devemos ler e estudar a Bíblia porque ela nos ensina, repreende, corrige e educa. Então a palavra de Deus é inspirada por Deus e ela nos ensina, repreende, corrige e educa. Vamos ver cada uma dessas 4 palavrinhas. Primeiro, útil para o ensino. A palavra grega é didaskalia. Deixa eu ver se eu falei certo. É didaskalia. É a palavra grega que didaskalia quer dizer ensino. A Bíblia é útil para ensino. O que é isso? Ela é útil para ensino porque nos revela as 3 linhas de desdobramento da história da salvação. O idealizador da salvação, que é Deus, o caminho da salvação, que é Jesus, e o povo herdeiro da salvação, que é todas as pessoas que nele creem, a igreja. Deus criou os seres humanos destinando-nos a felicidade, paz e comunhão com ele. Com o pecado, houve a separação entre as criaturas e seu Criador. O pecado é que nos separa de Deus. Deus ele está sempre conosco, mas é o pecado que nos separa de Deus. Obrigado, irmã Clesiane. Nós estamos seguindo aqui da editora Angular, né? Eu não sei, são vários autores. Alguns desses autores são meus professores de faculdade, tipo a Daniele, Lucy. Até eu reconheço o estilo de algumas coisas que a da professora Daniele nos ensina algumas coisas aqui. É muito bom mesmo. Esse material é muito... Gente, a Metodista tem umas revistas de escola dominical que são primorosas. Vale a pena assinar e ter todas, porque assim, mesmo que não tenha escola dominical, é bom para ter em casa. Vocês podem ver, né? Isso aqui é minha, não é da igreja. Isso aqui é minha, eu e da Keila. Essa é minha, ninguém tasca. Né? A gente compra, porque vale a pena. É muito bom esse material. O desdobramento da história. Deus criou seres humanos destinados à felicidade, paz e comunhão com ele. Com o pecado, houve separação entre as criaturas e seu Criador. Mas Deus, não conformado com isso, idealizou uma forma de tornar possível a antiga amizade, iniciando a história da salvação. Estendeu sua graça a fim de despertar em seu povo uma resposta manifesta pela fé e pela obediência. Então, pela fé e a obediência, a gente retorna à comunhão com Deus, que é destruída pelo pecado. O pecado destrói nossa comunhão com Deus, a fé e a obediência nos reconstitui, nos reconstrói essa
comunhão. Com Jesus manifesta-se a presença de Deus entre nós, indicando-nos ser Ele mesmo o caminho da salvação. Ele ensina em viva voz sobre o amor e a vontade do Pai. Na Bíblia encontramos o registro da sua vida e seus ensinos, sua morte e sua vitória. Por meio das Escrituras, descobrimos o grande amor de Deus por toda a humanidade. Como está em João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está em João capítulo 3, versículo 16. Isso está na Bíblia. Por sua graça e misericórdia, Deus perdoa o ser humano pecador. Ele concede a salvação eterna por meio de Jesus Cristo. Romanos 11 e Efésios 2 está dizendo, né, que a salvação é pela graça. A gente é salvo não porque a gente merece. Ninguém vai para o céu porque merece, porque ninguém merece. A gente vai salvo porque Deus nos dá de presente. Mas para isso, para a gente ter esse presente, a gente precisa andar de acordo com Deus, a gente precisa nos arrepender. Isso tudo a Bíblia nos ensina. Assim devemos ler a Bíblia, aqui ó, assim devemos ler a Bíblia enxergando-a como fonte de vida, cuja instrução ilumina nossos caminhos. Salmo 119, versículo 93 ao 105 está dizendo isso. A Bíblia nos ensina o caminho. Abre um parênteses, a missionária Keila está fazendo uma experiência essa semana bem legal. Ela está lendo o Salmo 119 todos os dias. Só o Salmo 119. O Salmo 119 é bastante grande, né? Ela está lendo o Salmo 119 todos os dias. Bem interessante, ela fazendo anotação, é bem legal. Isso é uma dica, né? Pegar um livro da Bíblia e aprofundar. Que nem semana passada, né, a gente fez no devocional o Salmo 1 todos os dias, lembra? Foi muito legal, a gente conseguiu ver melhor. E nem conseguiu ver, daria para continuar. Muita coisa ficou de fora. Mas isso é uma boa ideia. Então, assim, lê a Bíblia. Quando tu lê a Bíblia, meu querido, minha querida, não leia para ser uma história. Não, leia, é Deus falando contigo. Então, presta atenção no que Deus está te explicando. É Deus falando contigo. Então, assim, presta atenção. Não, a Bíblia, através da Bíblia, Deus te ensina. Então, presta atenção no que Ele está ensinando. O Espírito Santo é o nosso professor e a Bíblia é o nosso manual de estudos. Tá bom? Vamos seguir adiante. Que bom, o Ângelo está gostando da live, que legal. Podem fazer perguntas, comentários, alguma ideia. O segundo título, útil para repreensão. Repreensão, que em grego é elechos. Se escreve elechos, mas a leitura é elechos. Útil para repreensão, útil para elechos. Elechos, a repreensão aqui tem o sentido de advertência, de censura. Ou seja, a Bíblia também nos puxa a orelha. Tem gente assim que às vezes, tal pregação, aquele pastor puxou muita orelha, bateu demais, mas não é o pastor, gente. Não é o pastor, às vezes é a Bíblia também faz isso. A Bíblia fala, a Bíblia ensina, a Bíblia também nos anima, mas também tem passagens da Bíblia que puxam a orelha mesmo. E se o pastor vai ler, não, o pastor não pode assim, estar lendo um trecho, agora eu pulo esse trecho e volto. Até no programa de rádio de hoje à tarde, às 14h30, elechos, isso, muito bom. É bem assim mesmo que se escreve em grego. Já descobri quem está aí também. Está aí também o Roberto, de idade nova, agora com 7 anos, né, Roberto? Agora tu tá responsável. Tu sabe que 7 anos é a idade da razão. Então, agora é a hora de tu conhecer bastante a Bíblia, porque para ti adquirir bastante razão. Mas vamos lá. Para quem não sabe, vocês viram que deu um estourão de coraçãozinho? É o Roberto, o irmão do Ângelo, que gosta de estourar o coraçãozinho. Útil para repreensão, elechos. A repreensão aqui tem o sentido de advertência de censura, ou seja, é a não aprovação de algo ou alguma prática. As narrativas bíblicas não escondem nem diminuem a intensidade da maldade, dos erros, fraquezas ou fracassos das pessoas. Em toda a Bíblia há constantes repreensões, como a recebida por Caim, Gênesis 4:9, né, que Deus diz assim, Caim, se tu continuar fazendo assim, tu tem que parar com isso, Caim. O teu ódio vai causar mal para todos. Foi revelado também em Amós capítulo 5, né, que ele fala assim que o povo está
tá desleixando das coisas de Deus, está cuidando só das suas próprias coisas e fica desleixando das coisas de Deus, deixa a casa de Deus em segunda ordem, assim por diante. A lançada por Jesus aos escribas e fariseus, Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 23, Jesus só dá laçaço, gente. Mateus capítulo 15, né, ele falando assim, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas. Né? Imagina, chamando de hipócrita. Aqui foi feito a igreja de Pérgamo, em Apocalipse capítulo 2, né, Jesus falando para a igreja de Pérgamo, né, que se acha rica, se acha importante, mas na verdade é uma igreja morta. Então, assim, na Bíblia tem mesmo momentos de repreensão, faz parte da Bíblia. E qual é a importância disso? Se a gente não sabe que está errado, como é que a gente vai se corrigir? Então, até quando Deus está puxando a nossa orelha, para ti que é pai, que é mãe, vão entender isso que eu estou falando, né? Com mais facilidade. Nenhum pai, claro, hoje em dia tem algumas pessoas que não dá nem para chamar de pai e mãe, né? Gente que mata filho, não é disso que eu estou falando. Mas às vezes assim, quando o pai e a mãe chamam a atenção de uma criança, não é porque não ama a criança, é justamente porque a criança está tendo um comportamento e esse comportamento está prejudicando ela. Então o pai e a mãe que ama a criança chama atenção, manda ficar quieto, às vezes bota até de castigo, né? Graça e paz, irmã Nedir. Então, bota até de castigo. Não é porque não gosta, é porque gosta. E Deus também, Deus nos ama, por isso que Ele nos chama atenção, Ele nos mostra o que está errado. Ele diz, isso que tu está fazendo está errado. Para quê? Para que a gente se corrija e possa ser abençoado. Porque se a gente continuar naquele erro, a gente não vai ser abençoado. Então, é por isso que, como somos passíveis de cometer os mesmos erros devido à nossa natureza pecadora, as repreensões registradas na Bíblia são válidas em qualquer tempo. Por isso a Bíblia continua atual, falando ainda do nosso tempo e pessoas com atitudes semelhantes às do passado, com índole, tendência e sentimentos parecidos. Sendo ela útil para a repreensão, devemos tê-la em atitude de oração e humildade. A gente precisa, quando a gente vai ler a Bíblia ou vai ouvir uma pregação bíblica, a gente não pode ir armado. Não, a gente tem que ir humilde. Olha, se for de Deus, eu o recebo. E às vezes vai ser Deus dando uma palavra de vitória, Deus dando uma palavra de ânimo, mas Deus vai puxar nossa orelha também. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque se Ele está puxando a nossa orelha, é porque Ele nos ama, é porque Ele quer que a gente tenha uma vida abençoada. Então receba, tudo é bênção. Inclusive quando Deus nos repreende através da sua palavra, é bênção também. Por quê? Porque entendendo o nosso erro, a gente se corrige e volta a ser abençoado por Deus. Deus nos corrige porque vê que aquele caminho que a gente está tomando errado está nos levando para a maldição. E Deus não quer que ninguém de nós seja amaldiçoado. Por isso, Ele nos corrige, para que a gente possa se corrigir. Ele chama atenção, puxa a nossa orelha. E para que a gente possa se corrigir e voltar para a palavra de Deus. Ontem não. Quinta-feira, nós tivemos reunião com o bispo, todos os pastores. O bispo puxou a Bíblia e lendo a Bíblia. E no meio da Bíblia tinha o quê? Uma exortação. Ele pegou a Bíblia e puxou a orelha de todos os pastores, né? Tava ali o SD, tava ali, né? Todo mundo. Não foi só isso, mas também, né? E daí, mas é a palavra de Deus, foi coisa boa. Agora a gente, sabe, a repreensão serve para duas coisas, para mim. Para aquele que está no erro, percebe que está errado e poder se arrepender desse erro. E para aquele que não está no erro, presta atenção e diz, opa, por ali eu não devo ir. Se aparecer na minha frente uma tentação de eu ir por esse caminho, não vou. Porque a Bíblia já está me dizendo que é errado. Então, a repreensão serve para mim que estou errado e serve para mim que não estou errado. Para mim que estou errado serve para mim voltar. E para mim que não estou errado, que não estou cometendo esse pecado, cometendo esse erro, serve para mim prestar atenção para mim não cair nesse pecado. Então, é muito útil a repreensão de Deus. É um motivo de alegria. Sendo ela útil para a repreensão, devemos ter atitude de oração e humildade. Humildade, né? Como vindas de Deus para a nossa vida. Todas as pessoas, independentemente do tempo de membresia em uma igreja... Ah, legal, olha isso aqui. Vou ler de novo.
Todas as pessoas, independentemente do tempo de membresia em uma igreja ou da vivência da fé cristã, precisam se abrir para o arrependimento e transformação cotidiana do caráter à luz da Bíblia. E eu quero acrescentar, todas as pessoas, independente do tempo de membresia, podem ter entrado na igreja ontem, pode ter feito a confissão de fé ontem, ou pode estar 30, 40, 50, 60 anos na igreja. Pode ter uma pessoa que nem sabe quem é Jesus, ou pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Né? Não importa a vivência da fé cristã que tu tem, ou não importa o tempo de membresia. E eu quero acrescentar uma coisa que não está aqui no texto, mas vou acrescentar, e não importa o título que tu esteja. Tu pode ser membro leigo, tu pode ser obreiro, membro da clã, tu pode ser evangelista, missionário, tu pode ser pastor, pastora, tu pode ser bispo, bispa. Não existe limite para isso, nem de tempo, nem de experiência de fé e nem de cargo. Todos nós precisamos estar abertos para nos arrepender, porque todos nós, a Bíblia fala em 1 João capítulo, a gente lê quase todo domingo, a gente lê esse versículo, né? Todos pecamos, então todos precisamos ser puxados a orelha. Aquele que está entrando na igreja ontem e aquele que já está na igreja há 500 anos. 500 anos não, né? Modo de dizer. Que está na igreja há muitas décadas. Aquele que tem uma grande experiência de Deus ou aquele que nem sabe direito quem é Deus. Todos precisam se arrepender. Aquele que não tem título nenhum e aquele que tem o título mais elevado também precisa se arrepender. Por isso a exortação é importante. A gente precisa receber a exortação com humildade e entender Deus nos chamando para a bênção de novo. Amém? Até aqui, como é que estamos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma coisa que vocês não entenderam, que eu possa explicar melhor, talvez? Algum exemplo que vocês tenham do que eu estou falando? Podem contribuir. Muito bem. E agora, mais um título. Eu estou sem relógio aqui comigo. Pelo horário, teria mais 10 minutos. O que nós vamos fazer? E nós temos ainda 2 títulos. Seguimos até o final? Em 10 minutos, daí pode ser que a gente se estenda um pouco. Em vez de terminar às 10h30, que era o horário, que deveria terminar às 10h30, talvez termine às 10h40. Pode ser? Quem aprova? Ou a gente encerra agora e continua esse mesmo estudo semana que vem. Tá? Deliberem sobre isso. Se a gente para agora, falta só 10 minutos. Se a gente vai até as 10h40 e termina, ou se a gente deixa para a semana que vem. O que vocês acham? Se ninguém falar nada, eu vou seguir até o final. Daí vai até as 10h40. Tá bom? Então, vamos até as 10h40. Útil para correção. A palavra correção é epanortasis. Epanortasis. Essa palavra até eu não conhecia também. Eu estudei grego um pouquinho, né, na faculdade, mas eu não lembrava dessa palavra epanortasis. Epanortasis, ela tem um TH no tasis, né? Que faz um T expirado. Epanortasis. Que bom. Que bom, Ângelo. Vamos lá. Útil para a correção. Útil para epanortasis. A correção é diferente da repreensão. Né? Então, a repreensão é puxar a orelha e dizer, olha, tu está errado. Isso é repreensão. A epanortasis, a correção, é diferente. Enquanto a repreensão aponta o erro e não o aprova, a correção busca endireitar os caminhos, tem a finalidade de aperfeiçoar a vida e o caráter. A Bíblia aponta sinais para correção de rotas, ao alertar, por exemplo, não julgueis para não sejais julgados, Mateus capítulo 7, versículo 1, Jesus tentava recuperar aqueles e aquelas que costumavam fazer juízos temerários de outras pessoas. E fez outras advertências. Até anotem aqui algumas advertências que Jesus faz. Abrindo um parênteses, quem está participando do discipulado
tanto o discipulado juvenil, quanto que é o Emanuel, que está fazendo discipulado individual, quanto aqueles que estão participando de discipulado adulto, né, que tem um grupo de discipulados, vocês vão notar que aqui está a diferença. O discipulado, ele trabalha basicamente com a correção. Agora, a irmã Noedi, não sei, notou, irmã Noedi? Os estudos de discipulado estão falando isso, de correção. Não está falando de exortação, não está falando de repreensão, e não tá falando de ensino. Ensino da Bíblia, a gente faz aqui, na escola dominical. Mas a correção, a gente faz no discipulado. É necessário que seja no discipulado, porque a gente precisa conversar mais. Mas então, só para vocês saberem, escola dominical, essa diferença, né? Tudo eu uso a Bíblia. Na escola dominical, a gente usa a Bíblia para ensino. Nas pregações, às vezes, a gente vai usar para repreensão e também vai usar para educação e justiça, né? Nas pregações. Mas na escola dominical, a gente usa para ensino. A Bíblia vista como ensino. No discipulado, que a gente vai usar a Bíblia como correção. Já reparou, irmã Noedi, os nossos estudos, assim, sempre é estudos sobre a correção. Vamos pegar alguns exemplos. Eu dei esse tempinho para vocês pegarem caneta e papel, para vocês poderem anotar alguns exemplos de Jesus. Por exemplo, Mateus capítulo 7, versículo 1, Jesus dá essa correção de que a gente não deve julgar os outros. Outro, em Mateus, anotem, em Mateus 6, 19, Jesus dá uma correção. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Ele está dizendo assim, olha, não vão por esse lado, corrijam isso. Irmão Lídio, Deus abençoe, graça e paz. Irmã Márcia, Deus abençoe. Outro, Mateus capítulo 5, versículo 44, uma correção para a nossa vida. Amar os nossos inimigos. Mas não é uma coisa que a gente não costuma fazer. Mateus capítulo 5, versículo 42, dá a quem te pede. Ajudar o próximo, ser generoso. Mateus capítulo 6, versículo 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. É uma correção. Em vez de a gente ficar se gabando daquilo que a gente fez, em vez de a gente ficar se gabando de quanto a gente é espiritual, de quanto a gente fez. Não, a gente não deve fazer isso. A gente deve fazer para Deus. É uma correção. Não é que é um pecado que as pessoas vão apontar o dedo, ou que Deus vai puxar a orelha, mas é uma correção, a gente corrigir nosso comportamento. Mateus capítulo 6, versículo 25, não andeis ansiosos. Não é que seja pecado andar ansioso, mas não adianta nada, vamos corrigir essa ansiedade. Entenderam a diferença da repreensão? Repreensão é apontar o pecado. Correção é explicar um jeito melhor, algo que não está bem certo e que a gente precisa corrigir. Então, a repreensão, e é o próximo título, que é Útil para a Educação e Justiça, a gente vai ver muito nas pregações, repreensão e educação para a justiça. Na escola dominical, a gente vai ver muito ensino da Bíblia. E no discipulado, a gente vai ver a correção bíblica. Por isso, a gente precisa de todos esses momentos. A gente precisa escutar a pregação no culto, para a gente ser, muitas vezes, repreendido, para a gente também ser educado na justiça, consolado também. Através da pregação, a pregação nos consola. Tem momentos de consolo. A pregação pode ser um momento de consolo, o aconselhamento pode ser um momento de consolo. Mas a gente precisa de todos esses momentos. Nenhum momento é dispensável, porque cada momento é diferente do outro. Escola bíblica é ensino. Escola dominical, né? Que nós estamos fazendo aqui é ensino. Pregação é exortação e educação para a justiça. E discipulado é correção. A gente precisa de tudo, daí a gente consegue absorver todas essas facetas da Bíblia. Vamos lá. Jesus conhecia o mais íntimo dos seres humanos e se compadecia deles. Percebia o esforço dos seus discípulos e discípulas para segui-lo e tê-lo como exemplo. Via também as multidões como ovelhas sem pastor. O mestre sabia que era preciso corrigir as atitudes erradas. Então a Bíblia nos ajuda a corrigir as atitudes erradas, para nortear a caminhada do crescimento espiritual. Então, assim, enquanto na repreensão está puxando a orelha daquele que está em pecado para sair do pecado, na correção está corrigindo algumas atitudes para que a pessoa possa crescer espiritualmente. Por isso que a correção é trabalhada no discipulado.
Foi assim que o menino Timóteo se tornou pastor Timóteo, na nossa história lá no início do nosso vídeo, né? O menino Timóteo se tornou pastor Timóteo porque ele fez discipulado e o apóstolo Paulo usou a Bíblia para corrigir algumas coisas e ele cresceu e se tornou um grande homem na fé. Assim, ele continua corrigindo em amor, apontando o novo caminho que nos propôs. A correção divina não é punição. Então, quando vem uma pregação com correção, não é punição. Deve ser encarada com zelo, como preocupação, para que não nos afastemos do chamado e propósito de Deus para nós. O que está em Apocalipse 3, 19 e 21. Olha só. Vamos pegar ali. Esse vale a pena ler. Anotem Apocalipse 3, 19 e 21. Mas esse vale a ler, porque olha aqui, ó, um exemplo de... Não é uma punição, não é que Deus está batendo na gente. Não, ao contrário, Deus está nos tirando do mau caminho quando Ele nos chama a atenção. 3, 19 e 21. É muito importante esse texto. Ó. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Olha o que Deus está dizendo. Então, é um sinal do amor de Deus. Se Deus te ama, quando vier um puxão de orelha da parte de Deus para a tua vida, dê glória a Deus. Fique alegre, porque é sinal do amor de Deus sobre a tua vida. A palavra de Deus diz assim, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então, assim, quando Jesus... te puxa a orelha, quando a palavra de Deus, é porque Deus está batendo na tua porta, dizendo, eu quero entrar na tua vida, deixa eu entrar na tua vida. Então aceita isso, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Deus está nos chamando a atenção o que falta para Ele entrar na tua vida e transformar a tua vida completamente. E versículo 20 diz, eis que estou à porta, versículo 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha só o que Jesus quer para nós. Jesus quer que a gente sente no trono junto com Ele. Jesus quer nos colocar num lugar de reinos, de rei e rainha da parte de Deus. Mas para isso a gente tem que aceitar a correção que Ele nos dá em amor. Amém? Último título. A Bíblia também é útil para a educação na justiça. A justiça de Deus excede a justiça humana. Jesus afirma, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Né? Então, a nossa justiça tem que ser mais do que a justiça humana. No Sermão do Monte, proferido por Jesus, está em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Se tu ler os 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, tu vai ver todo o sermão de Jesus, completo. Encontram-se os pilares da ética e da justiça que Deus requer dos seres humanos. A justiça a que ele se refere tem a ver com o favor e a graça de Deus. E se quisermos ser perfeitos e perfeitas, como o Pai Celestial, como está em Mateus 5,48, sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. A misericórdia, o amor, o perdão e todo cumprimento da lei precisam refletir o próprio Deus em nós. Então a gente vai ver nas pregações muito isso, falando da justiça de Deus, que a gente tem que buscar a justiça de Deus, que a gente tem que andar de acordo com a justiça de Deus. Isso faz parte das pregações, porque a pregação é um momento de educar para a justiça através da Bíblia. Também pregação é um momento de exortar, de repreender. Quando nos abrimos ao ensino, à repreensão e à correção, falei certo? No Sermão do Monte, se quisermos ser perfeitos, a misericórdia, o amor e o perdão e todo o cumprimento da lei precisam se refletir o próprio Deus em nós. Ou seja, à medida que a gente pratica isso, a gente está refletindo. Quando nos abrimos ao ensino, à repreensão e à correção divina, alcançaremos pela graça de Deus uma postura de quem foi educado e educada para a justiça. É assim que nos tornamos sal da terra e luz do mundo, fazendo a diferença onde estivermos. Mateus capítulo 5, versículo 13, 16 diz assim, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Como que nós vamos fazer diferença? Como vai ser a luz do mundo? Colocando em prática essa educação para a justiça. É necessário não a gente só ler isso na Bíblia ou ouvir uma pregação bíblica sobre isso. É necessário a gente colocar em prática aquilo que a gente está lendo. Vocês sabiam que o metodismo, falando da igreja metodista, por aí falar de outras, né? A igreja metodista surgiu assim, de pessoas que se reuniam em grupo de discipulado para estudar a Bíblia juntos, e a partir do grupo de discipulado eles colocavam em prática aquilo que viam na Bíblia. Foi assim que surgiu o movimento metodista.
E é isso que vale para todos, não é só para o movimento metodista. Isso vale para todos. A gente deve estudar a Bíblia juntos, ouvir pregações bíblicas, mas não só isso, colocar em prática. Assim a gente vai ser luz para a nossa comunidade que tanto precisa de luz. Assim a gente vai ser sal para essa comunidade que está perdendo tanto sabor. É isso que Jesus espera de nós. A Bíblia nos ensina, repreende, corrige e educa. Essas 4 coisas. A Bíblia nos ensina, nos corrige, nos repreende e nos educa para a justiça, para colaborar com a nossa perfeição e espiritualidade genuínas e nos habilitar à prática de toda boa obra. Nós não temos como fazer nada de bom, nós não temos como agir, dar um bom testemunho para as pessoas de fora, falar correto, agir correto, não temos como cuidar bem da nossa família, não temos como nos portar bem no nosso emprego, não temos muito menos como fazer a obra de Deus, ajudar na igreja, se a gente não conhecer os princípios bíblicos. Então, a gente precisa conhecer cada vez mais a Bíblia. Ela é o instrumento que transforma as nossas vidas, para que sejam agentes transformadores do mundo em que nós vivemos. Nós queremos um mundo diferente, não queremos? Nós queremos um mundo transformado. Então, essa transformação tem que começar em nós. Até esse texto não está aqui na aula de hoje, mas Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente. A gente precisa renovar o nosso jeito de pensar pela Bíblia. A mudança começa em nós. Tu quer uma família diferente? Então comece a mudar primeiro tuas atitudes, de acordo com... Se enquadre dentro dos princípios bíblicos. E daí tu vai ver o teu próprio testemunho ganhando o teu cônjuge, ganhando teus pais, ganhando teus filhos. Né? Tá concordando, Roberto? É isso aí. Então, assim, comece mudando a ti mesmo. E a tua mudança vai gerar mudança no ambiente. Quer uma igreja diferente, quer uma igreja mais viva, uma igreja mais acolhedora, uma igreja mais dinâmica. Então, comece absorvendo esses princípios bíblicos e que é uma comunidade, a sociedade, o mundo todo seria transformado, a tua cidade seria transformada, mas tudo começa com a tua transformação. Que a gente possa entender que a Bíblia está aqui para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça, mas começando a ensinar a mim. Eu tenho que aprender, né? Tu tem que aprender. Tu tem que se deixar ser repreendido por Deus. Tu tem que se deixar ser corrigido por Deus. Tu tem que deixar ser educado na justiça por Deus. E através do teu testemunho, manifestando aquilo que tu tem aprendido na palavra, é que as outras pessoas vão começar a mudar também. E a tua família vai mudar também. E a igreja que tu congrega vai mudar também. Por causa do teu bom testemunho. Isso que é ser luz, isso que é ser sal. Concluindo o nosso estudo de hoje, Timóteo recebeu de seu mestre vários ensinamentos e incentivos. Antes de eu terminar, né, aproveita agora para fazer comentário. Eu vi que o Roberto está comentando coraçãozinho, força, coraçãozinho, legal. Né? Esse é o comentário do Roberto. Mas se tu tem algum comentário por escrito para colocar agora sobre o que tu achou desse estudo, qual a parte importante, se gostaria de que esse tema fosse visto mais uma vez, de uma outra forma, repetir esse tema, mas com outros textos e tal, coloca aqui embaixo, porque logo depois que eu ler a conclusão, eu vou ler os comentários e vou encerrar o vídeo, tá bom? Timóteo recebeu de seu mestre vários ensinamentos e incentivos para que tivesse uma melhor condição espiritual e intelectual na sua atuação do seu ministério. Isso está no 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. De igual forma, somos desafiados e desafiadas a buscar os conselhos de Deus e, por meio deles, enfrentar os desafios do cotidiano. Para isso, a Bíblia deve ser a nossa companhia diária. A gente não deve ler a Bíblia só no domingo, ou no devocional, ou só na leitura do cenáculo. A gente tem que ler a Bíblia mais, gente. A gente precisa ler a Bíblia mais. Vocês sabiam que os metodistas, só falando da metodista, podia falar de outras denominações também, mas vamos falar da nossa, né? Tu sabia que os metodistas genuínos, eles liam de 5 a 7 capítulos da Bíblia todos os dias?
todos os dias, de 5 a 7 capítulos, né? E para quem que era obreiro, quem fazia, não se chamava clã, tinha outro nome, né? Eles tinham livros. Eu estava conversando com um irmão. Isso, Ângelo. Acho que esse tema é um tema. A gente já falou sobre esse tema com outros textos no mês passado. Até procura ali na internet, no canal no YouTube Metodista Constantina. Tem 3 estudos sobre a palavra de Deus. Depois eu vou colocar aqui nos comentários, eu vou colocar o link para esses estudos. E sim, nós vamos voltar de novo, porque é bem importante, né? Mas assim, estava contando do metodismo histórico, né? Quem ia ser obreiro, quem ia ser da clã, hoje nós chamamos de clã, né? Comissão Local de Ação Missionária. Além dos 5 a 7 capítulos todo dia, ainda tinha estudos que a liderança... no YouTube, Metodista, é só entrar no YouTube e escrever Metodista Constantino, tem um monte de vídeo. Depois eu vou colocar o link ali. Mas é só entrar no YouTube, tem um monte de vídeo, Metodista Constantina. É só esse o nome. Entra no YouTube, escreve Metodista Constantina, daí entra na página, clica ali em vídeos, tem uma lista de vídeo, tem pregação, tem programa Coração Aquecido e tem também Escola Dominical. Escola Dominical está sempre ED, começa com ED. ED e daí tem o tema. Daí tu procura ED é Palavra de Deus. Vai ter vários estudos. Tem ED, por exemplo, ED Apocalipse. Isso, ótimo. Façam como o Ângelo. O Ângelo está dizendo, eu sou inscrito. Faça como o Ângelo. Dê like nos vídeos e se inscreva no canal, porque isso ajuda. Não custa nada se inscrever no canal, gente. Não gasta nada, tu não gasta nada. Nem tempo, porque é só tu clicar no botão inscrever e tu está inscrito. E ajuda muito. Porque a gente só conseguiu alguns recursos quando a gente alcançou 100 inscrições. E agora a gente precisa de 1000, né, inscrições, a gente precisa de mais 900. Se tu se inscrever, é uma menos. E isso ajuda, libera efeitos do canal, libera um monte de recursos. A tua inscrição e o teu like ajuda muito. É uma forma de tu contribuir com a igreja, né? Não é só com dízimo em dinheiro. Tu contribui também com o teu like, tu contribui também com a tua inscrição. Isso ajuda o canal a se desenvolver. Mas vamos lá. A Bíblia tem que fazer parte, e tem muito estudo bíblico no YouTube. Ele está falando, né, que o Roberto já está dando a cota de like deles. É isso aí, Roberto. Isso, bem lembrado, Ângelo, né? Se inscreva e ativar o sininho das notificações, porque quando tu se inscreve... o Ângelo tá ajudando bastante hoje, porque quando tu clica naquele desenho, tem um sininho de desenho, quando tu clica naquele sininho, toda vez que entrar um vídeo novo, o YouTube te avisa, então tu vai saber que tem vídeo novo. E então, assim, vale a pena clicar o sininho das notificações, isso faz com que o YouTube te avise, e com isso tu pode não perder nada do canal. Tá bom? Então, assim, a Bíblia não pode ser só no domingo, escutar a pregação do pastor. A Bíblia não pode ser só no sábado, escutar o culto online. A Bíblia não pode ser só aquele versículozinho no cenáculo que a gente ouve todo dia. A gente precisa buscar mais a palavra de Deus. Quanto mais a gente busca a palavra de Deus, mais Deus nos abençoa. Tá bom? Acho que vamos encerrando, né? Obrigado, gente, por os que ficaram. A todos vocês, eu sei que não são aqui agora, nesse momento, diminuiu o número de conexões, mas mesmo assim, para cada conexão, é sempre 2, 3 pessoas que estão juntos, então estava bem cheia a igreja hoje, né? A escola dominical estava bem cheia. O que vocês estão achando, pessoal? Vamos continuar com a escola dominical online? Vamos, né? Depois vamos fazer, quando puder, fazer a presencial também. O que vocês estão achando da escola dominical? É diferente de pregação, né? É diferente de culto. Né? É diferente. O que vocês estão achando? Os cultos vão continuar, mas eu acho que a escola dominical, inclusive a nossa coordenadora eleita da escola dominical é a irmã Thaís, e a gente está conversando, eu tenho conversado agora menos, para preparar, para a gente junto com a Thaís montar uma equipe, não uma pessoa, não vai ser só o pastor, ou só a irmã Thaís, mas vai ser uma equipe de trabalho para a escola dominical. Vai ser bem legal, como é nas outras igrejas. Online é muito bom, né? Eu acho que tinha que ser as duas, tinha que ser online e presencial, quando puder presencial também. Porque presencial a gente consegue conversar, mas por enquanto não pode. Muito bem, vamos encerrar o estudo.
O material, gente, tá aqui no Facebook. Quer ler de novo o material? Baixe as figurinhas que estão aqui no Facebook da Igreja Metodista. Tem na página mesmo e no grupo Escola Dominical Metodista Constantina. Pegue esse material. Também está disponível no informativo metodista, no grupo informativo metodista. Então, esteja juntos conosco. Hoje, todo domingo, às 14h30, pela Rádio Constantina FM, nós temos o programa Coração Aquecido. E hoje vai ser especial. Vocês vão ver uma coisa diferente hoje. Vamos ver se vocês vão gostar dessa diferença. Quero orar por ti. Meu Senhor e meu Deus, eu te agradeço por cada irmão, por cada irmã que participou desse estudo. Pai, aqueles que acompanharam até o fim, eu peço, Senhor, um galardão especial, porque eles se propuseram, Senhor, a dar esse tempo para Ti, mas também, Senhor, para aqueles que acompanharam por parte também, Senhor, sobre eles a bênção. Senhor, Tu conhece o coração de cada um, sabe dos compromissos, dos horários de cada um, mas todos eles, Senhor, tiraram pelo menos alguns minutos para estar com a Tua Palavra, e eu peço que as bênçãos da Tua Palavra estejam sobre essa família, sobre esse irmão, sobre essa irmã, sobre essa casa. Pai amado, que o Teu Espírito Santo esteja nos revelando o Espírito e vida por trás da letra, e que a partir de agora, Senhor, cada um e cada uma possa entender a importância, o valor, o poder da palavra em nossas vidas. Que a gente possa ser, Senhor, ensinados, repreendidos, corrigidos e educados pela Tua palavra em nossa vida e pelo Teu Espírito Santo. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre ti, sobre tua casa, permaneça para sempre. Amém e amém. 14h30, programa Coração Aquecido pela Rádio Constantina, e 19 horas, culto. E para quem é da Igreja Metodista em Constantina, Canhada Funda e 1º de Maio, depois do culto, nós temos Ceia do Senhor, reservado só para vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.